sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Vamos receber agora, com muita alegria, esta mulher que é coluna forte na nossa igreja, que nos abençoa com o seu testemunho, com suas palavras e com suas bênçãos e sorrisos. Pastora Aldenora. Boa noite, igreja. Paz e graça. Hoje nós vamos falar sobre um livro que eu gosto muito. É o livro de Neemias. Todos sabem que eu gosto muito do livro de Neemias. E eu estava sentada ali e estava lembrando. Quando eu falei na reunião de coordenação, eu vou falar sobre Neemias. Aí o pastor disse assim, você vai falar sobre Sanbalate? Aí Sanbalate foi o inimigo ferrenho de Neemias, sabe? Eu digo, não, pastor, eu vou falar mais na frente. Aí isso ficou na minha cabeça. Eu digo, sabe, eu vou falar como foi que Neemias venceu este inimigo. E é isso que eu quero que você aprenda e aplique na sua vida. Né? Quem já leu o livro de Neemias? Todinho. Certo. Neemias. Não, quem já leu? Pronto. Dessa forma, eu vou ler alguns versículos para vocês, até aproximadamente o capítulo 6. Eu não quero cansá-los, mas para que vocês entendam, eu vou ter que ler alguns versículos, porque o livro de Neemias é uma narrativa daquilo que ocorreu. Não é um livro que ele fala, uma profecia vai acontecer, Deus me falou. Não. Ele é um livro que ele narra aquilo que aconteceu, aquilo que ele fez. Amém? Então, vamos começar com a primeira leitura. A primeira leitura trata-se do capítulo 1, da oração de Neemias. Vocês vão muito ouvir a palavra Neemias, mas, perdão, é necessário porque é sobre essa narrativa, é o que ele fez, tá bom? Diz assim. Ele começa o capítulo 1 dizendo que soube notícias que os irmãos dele, o povo, lá em Jerusalém, estava precisando de ajuda. Bem resumido. Aí ele faz uma oração dizendo assim: tendo ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Senhor dos céus. E disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus olhos, os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço à tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel. Eu vou parar aqui, passar para o versículo 11. Tá? Vocês não precisam acompanhar na Bíblia, depois vocês vão ter a curiosidade de ler. No versículo 11, ele diz assim, continuando a oração: Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos
que se agradam de temer o Senhor. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo, eu era copeiro do rei. Ele tinha feito a oração e, após muito tempo de oração, ele passou para essa última parte, que é o versículo 11, quando ele já tinha a intenção de colocar o plano que ele recebeu de Deus em ação. Alguns autores dizem que ele orou durante 4 meses. E eu pensei, ora, Deus escuta a nossa oração e atende desde o momento em que a gente pede, não é? Não é verdade? Então, eu disse, mas ele orou tanto tempo, e eu compreendi que ele orou para ele entender e receber a visão de Deus. Receber aquilo que era necessário ele fazer. Eu, às vezes, faço uma oração e quero que aquilo seja resolvido naquele momento. Eu não compreendo a resposta de Deus. E, por isso, eu creio a necessidade de eu estar sempre fazendo aquela oração para que eu possa receber aquela visão que Deus quer que eu faça. Como eu agir para resolver um problema, como eu vou agir para resolver uma dificuldade. E esse tempo todo, Neemias recebeu todo o projeto de como ele iria fazer para reconstruir os muros de Jerusalém. Era esse o desejo dele, porque o povo dele estava sofrendo. E uma das virtudes de Neemias, o pastor falou quinta-feira, no curso, olha, perdão, no curso, olha, no culto. E é interessante o pastor Orlando, que sempre a gente tem assim, uma sintonia. Quando a gente está na célula, escolhe um livro para ler, aí ele disse, vou pregar sobre esse livro. A gente estava lendo o último livro, era Isaías, aí ele chegou, vou pregar sobre Isaías. E aqui eu escolhi uma das virtudes que eu acho muito interessante em Neemias, é a compaixão. E foi isso que ele pregou na quinta-feira. Foi? Amém? Então, a compaixão. O que é a compaixão? Quem sabe dizer? É ter pena de alguém? Não. A compaixão é você não ser indiferente com as pessoas. Né? E na igreja, eu quero destacar 2 pessoas que têm essa virtude. Não porque na igreja só tenha 2 pessoas que têm essa virtude, tá? Não pensem assim. Mas é porque uma tem essa virtude com muita ousadia, que é o pastor Orlando. Ele tem essa pode se chamar de virtude, né, pastor? Eu acho que é virtude, né? A compaixão é uma virtude. Porque ele é um bom cristão. E ele tem isso assim muito claro. Muito claro. Né? E eu o admiro muito por ele ter essa compaixão. E a outra pessoa que também tem essa virtude é a dona Marilda. Só que a dona Marilda tem de uma forma diferente. A dona Marilda é muito reservada, mas ela tem uma compaixão pelas pessoas. Ela gosta de ajudar. Ela se interessa. Ela não é indiferente, apesar de ser calada. Amém? E eu quero trazer 2 lições para esse primeiro capítulo, para que você deseje aplicar na sua vida. Amém? Amém? Uma delas é a oração. É a oração. E a outra é a compaixão. Vejam vocês
que Neemias não fez uma oração simples. Ele diz que ele chorou, ele pediu, ele fez com fé, ele foi persistente, ele mergulhou naquela oração, pedindo a Deus e chorando por aquele povo, porque ele queria fazer algo, e ele queria a orientação de Deus. É o que todo cristão quer. Quando tem necessidade, a oração é pedir a Deus, que Deus responda a sua oração. E você receber, o que é que eu vou fazer? O que é que eu posso fazer? Você receber do Espírito Santo a ação que você deve, para você continuar a sua vida de cristão. Amém? Ele pediu perdão, eu não li essa parte, mas ele pediu perdão pelos pecados dos irmãos dele. Ele lembrou a Deus, tudo no capítulo 1, as promessas que Deus tinha prometido, que ia dar uma terra, né, boa. Ele lembrou tudo de Deus. Então, nossas orações devem ser assim, com fé. Qual a lição que nós vamos aprender? A lição que nós aprendemos, que eu acabei de dizer. Oração e compaixão. Só o André aprendeu? Não. Parece que sim. Só o André aprendeu? Não. Qual foi a lição, irmão? Pronto. Eu acho que eu vou apressar, porque senão não vou chegar ao capítulo 6, tá? Paciência. Capítulo 2. O capítulo 2, Deus gerou a oportunidade que Neemias estava precisando. Como foi que Deus gerou a oportunidade? Ele disse que era o quê? No final da oração, copeiro do rei. Né? Se ele era copeiro do rei, ele experimentava o vinho antes do rei servir, né? Servir ao rei. Então, ele estava próximo ao rei. E ao rei, ao vê-lo, disse, por que você está triste? E ele diz, eu nunca estive triste na presença do rei. E aí foi a oportunidade que Deus gerou para que ele pudesse solicitar tudo aquilo que ele tinha recebido em oração ao rei. Tudo aquilo que ele precisava para ir socorrer os irmãos dele. Está compreendido? Eu vou ler alguns versículos para vocês entenderem melhor, certo? Sim, aí ele disse assim, quando o rei perguntou por que ele estava triste. Eu respondi, viva o rei para sempre. Como me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem portas consumidas pelo fogo? Quando ele disse isso, o rei já compreendeu o que ele queria. Por que ele compreendeu? Você vai entender quando você ler Neemias todinho, viu? Mas eu vou ler essa partezinha. Queria lhe deixar curioso, para você ter vontade de ler Neemias, viu? Eu espero que você tenha. Ele diz assim, o rei, que me pedes agora? Não dá para entender? Que Deus colocou já no coração do rei tudo o que ele... que desse para Neemias entrar na conversa e pedir o que era necessário. Aí, o que foi que Neemias fez? O Senhor pode me dar pessoas para ir comigo, pode me dar materiais para eu ir a Jerusalém, levantar os muros. Eu estou falando de uma forma bem rasteira, viu? Não é assim que diz na Bíblia, né? De outra maneira. Ele diz assim, dê-me cartas para os governadores,
como dissesse assim, me dê licença para eu passar onde eu precisar passar, onde eu precisar ir, para que eu chegue lá. Entendido? Sim. Amém. Olha que coisa linda que ele diz. Ele diz assim, e o rei, mas deu. Quer dizer assim, o rei deu tudo o que eu pedi. Mas olha o que é lindo. Porque a boa mão do meu Deus era comigo. Isso quer dizer que Neemias reconhecia que tudo aquilo que estava acontecendo naquele momento foi a mão de Deus. Ele pediu tudo que era necessário, porque ele já tinha tudo planejado. Ocorre que existiam pessoas que não queriam que ele fizesse, que os muros fossem levantados, não queriam o bem do povo, que é aqui onde eu cheguei no começo, que eu falei. Disto ficaram sabendo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e muitos lhe desagradou que alguém viesse procurar o bem dos filhos de Israel. Pronto. Neste momento, Neemias toma conhecimento que já tinha pessoas que não gostariam que ele fizesse essa obra. Ele segue viagem, vai para Jerusalém, e lá ele diz que, chegando, ele não conversou com ninguém. Ele não chegou lá e disse, eu vim levantar os muros, eu vim fazer isso, vim fazer aquilo. A gente tem o hábito, né, de a gente ter um plano, algo para fazer, a gente diz para todo mundo o que é que a gente quer fazer. Diz para todo mundo. Não, ele ficou em silêncio, ele planejou, ele pediu orientação a Deus, a Bíblia diz que ele orou. E aí, depois que ele tinha tudo prontinho, que foi que ele fez? Ele fez uma pequena reunião com o povo e motivou todo aquele povo que estava vivendo em desgraça a começar a construção. Ele disse, eu já tenho tudo, vamos construir? E aí o povo ficou todo animado. Vocês estão entendendo a história? Está muito cansativo? Não, né? Eu espero que não. Vocês também não iam dizer, né, gente? Vocês não iam dizer, né? Mas tudo bem. Olha o que aconteceu novamente. O povo aceitou construir. Mas o inimigo chega novamente. No versículo 19. Porém, Sambalate, Tobias e Gesem, quando souberam, zombaram de nós. Isso é Neemias dizendo, viu? Eu estou relatando. Zombaram. Não, quem são esses fracos? São pessoas fracas. Isso não vai fazer, não vão construir esses muros. É assim, o pastor prega muito que o nosso maior inimigo é a nossa mente, né? E eu não sei se acontece com vocês, mas às vezes a gente tem algo para fazer, alguma coisa que a gente acha importante para a gente. Aí, vamos fazer. Imediatamente, o inimigo de nossas almas, aquele pensamento, isso não vai dar certo. Não é assim? Certo. Aqui tinha um inimigo real, que não era o inimigo, o Sambalate. Mas, o que foi que aconteceu? Neemias imediatamente responde. Vejam só. O Deus dos céus é quem me dará bom êxito. Nós, seus servos, nos dispomos a reedificar e reedificaremos. Amém? Novamente, Neemias ora. E eu quero dizer para vocês que aqui temos a segunda lição. Novamente, orar. E você reconhecer a providência de Deus. O que
que é reconhecer a providência de Deus, gente? É ser grato. Ser grato ao Senhor pelos milagres que você recebe. A Meralice às vezes fala assim, nós estamos felizes, estamos vivos. Não é assim? Grato pela vida, grato por estar com saúde. Amém? Então, isso é uma que eu achei interessante colocar como lição. Ser grato por aquilo que está acontecendo e orar. E assim termina o capítulo 2. No capítulo 3, é interessante que ele reúne todas as pessoas e começam a trabalhar. Estão trabalhando, colocando o plano em ação. Né? Continua com o plano em ação. E aqui a lição que eu gostaria de a gente gravasse no coração. É você ser disponível. Você agir. Você fazer algo. O pastor Orlando fala muito na igreja. Onde você pode trabalhar? O que você pode fazer na igreja? Em que ministério você pode disponibilizar os seus dons? Isso é muito importante. Vocês estão vendo agora a alegria do ministério da Orleans, que é o ministério do... Como é o nome, Helena? Do teatro. Vocês estão vendo a alegria que é. A alegria que está no ministério da dança, no ministério de louvor. Então, isso é o agir. É você fazer alguma coisa na obra de Deus. E este povo todo fez algo na obra de Deus. Isso aqui foi a lição 3. Só que o inimigo ele não para. Não para. Novamente, aqui no capítulo 4, começa e o inimigo dizendo, vocês não vão fazer nada. Eu vou ler só um versículozinho. Diz assim, tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. O que faz Neemias, vocês já sabem. Ora, prestem atenção. Neemias, ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados, caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Isso ele falando, fazendo a oração ao Senhor, porque estavam zombando deles, o inimigo. A gente colocar em prática a oração, todos os momentos que a gente tiver de dificuldade, eles passarão com o coração em paz. Não é que você não vai ter dificuldade. Nós não somos bobos de saber que, eu não vou ter nunca dificuldade. Teremos. Mas essa dificuldade, ela vai passar com maior facilidade, com maior tranquilidade, porque a gente crê no Deus Todo-Poderoso, que está ajudando. Eu acho lindo o livro de Neemias, gente, porque eu acho a narrativa assim, tão clara, que eu sou apaixonada por esse livro. Vamos continuar, então. E, no versículo 9, ele diz assim, porém, nós oramos ao nosso Deus. Só um minutinho, viu? Eu vou ler todo. Porém, nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Vejam só. Você ora, não ora? Mas você senta e fica... Vamos dizer, vou dar um exemplo.
eu estou precisando de um emprego, não é, Maíra? Aí eu chego e digo assim, Senhor, eu preciso de um emprego, eu preciso tanto desse emprego. Aí eu sento e vou esperar o emprego chegar? Não. O que é que eu faço? Eu oro ao Senhor, peço a orientação do Senhor, já, e vou atrás do emprego, onde o Senhor me orientou, não é assim? Então, agir. O que foi que Neemias fez? Ao ver que os inimigos estavam tentando derrubá-lo novamente, ele disse assim, não, eu vou botar pessoas em forma, as famílias, pertinho umas das outras, para defender as suas casas, a sua família. Ele agiu. Ele não ficou esperando só porque ele orou. Ele agiu. A lição é, eu vou orar, mas eu vou também me dispor a agir. Estou terminando, viu? Amém? E, a exemplo do que Neemias colocou, aqui ele colocou pessoas para trabalharem todas juntas, da família. Nós podemos também, como famílias da igreja, o que nós podemos fazer na igreja para cuidar uns dos outros? Pensando na igreja como família, na igreja como irmãos, o que nós precisamos fazer? Agir. Você pode orar ao Senhor e perguntar, Senhor, o que é que eu posso fazer lá na igreja? O que é que eu posso fazer para realizar a obra do Senhor? Orienta-me. E você fica pedindo ao Senhor, até você chegar aquele dia em que você... hoje Deus falou. Não é que Deus sempre falou desde o começo, Deus sempre te atendeu, mas naquele dia você estava aberto para receber a mensagem do Senhor. E você, de repente, eu vou fazer isto. Estou terminando, viu? Vamos lá, é porque já chegou aqui o... Pronto. O que acontece é que, nessa fortaleza de oração, Neemias, com toda a família lá, terminaram o muro em tempo recorde de 52 dias. Em outra oportunidade, a gente pode falar sobre o tamanho. Era grande a obra não era pequena. E o que foi que aconteceu? Aquele povo, aquele inimigo que zombava de Neemias, aquele povo que estava fora dos muros, reconheceu que foi Deus quem ajudou. A obra foi feita por Deus. E os estudiosos dizem, pela data que conta na Bíblia, que ela fala, que Neemias terminou o muro no mês de setembro. Nós estamos em setembro, em mês em que estamos reconstruindo. Neemias reconstruiu os muros, nós também estamos reconstruindo. Reconstruindo nossa vida, depois desses momentos difíceis, reconstruindo, retomando a igreja, tudo. E eu quero te dizer que, na presença de Deus, tudo que vai contra você é derrubado. Amém? Amém? Eu não vou mais continuar todos os capítulos. Vamos continuar para que você fique com gostinho de entender sobre Neemias, ler. Eu espero que você tenha o desejo de ler, pelo menos até o capítulo 6 ou 7, porque no capítulo 6 e 7, ele começa
tudo construído. Aí ele vai fazer as orações, vai fazer as festas, vai organizar toda a igreja, né? E isso é muito, muito lindo. Nós estamos reorganizando teatro, dança, é muito bonito, né? E eu espero que você aplique essas lições que você ouviu, que você, lendo o livro de Neemias, você aprenda e tire muito e muito mais lições, e que veja uma coisa: sem oração, sem buscar entender, ouvir a presença de Deus, nós paramos. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe. E em breve retomaremos Neemias. Obrigada.